uma frase maravilhosa do Wallerstein, que a gente está falando de institucionalização de meritocracia. O Balibar, ele fala assim, olha que sensacional. O Balibar, desculpa, o Wallerstein, ele fala assim, quer ver? Só um instantinho que eu vou achar. Olha o que ele disse. A meritocracia é um discurso racista e legitimador de privilégios, que caso a igualdade não se realizasse única e tão somente como igualdade jurídica, no momento da troca mercantil, seria socialmente inaceitável. Ou seja, a igualdade não pode se realizar só no momento da troca mercantil, ela tem que se realizar em outros momentos, não é? Até para que as pessoas cheguem nesse momento. E depois também na hora que se desfaz, porque, na verdade, a gente começa a estudar igualdade e liberdade. Eu vou até pedir, né? Assim, eu sempre faço essa pergunta, ninguém me responde. Eu falo assim, pensem em algum momento em que nós somos livres fora da relação mercantil, né? É difícil pensar, né? Fora do circuito de troca, né? Onde a liberdade ela aparece de uma maneira tão claramente, onde eu tenho autonomia da vontade. Quem faz isso é direito sabe o que eu estou falando. Primeira coisa que a gente aprende quando aprende direito civil é uma coisa que a gente estuda durante 5 anos na faculdade. Direito, filosofia, direito 1 ano, tem faculdade que nem tem filosofia mais, tal, é uma loucura. Mas direito civil são 5 anos. E a primeira coisa que a gente aprende é o seguinte: olha, a primeira coisa que você deve aprender é que o direito civil ele tem como base e fundamento a autonomia da vontade. Ou seja, é o momento em que você é livre e a sua liberdade é resultado da sua consciência. Bom, então, nesse ponto, para a gente chegar na relação jurídica de troca mercantil, é necessário que nós também nós sejamos constituídos a partir dessa ideia de que somos realmente livres e iguais. Se a violência racial ela se aplicasse a todo momento, seria uma contradição praticamente inaceitável que, por exemplo, ser escravizado e, ao mesmo tempo, ser livre para trocar mercadoria. Isso é uma contradição muito difícil de aceitar. Então, a meritocracia ela resolve essa ideia a partir da noção de que os indivíduos só são diferentes no seu esforço pessoal. Olha só. E aí continua, olha só que interessante. E como todo racismo se mantém institucionalmente, é essencial que existam mecanismos institucionais meritocráticos. Então, toda instituição tem que ter mecanismos meritocráticos, como são os exemplos dos processos seletivos das universidades e os concursos públicos. Por esse motivo é que as universidades e certos cargos e funções públicas têm filtros tão estreitos. Por exemplo, para ser juiz, para ser promotor, tem que ter um filtro bem estreito, não é? Dada a estrutura social e a desigualdade educacional, que em geral atende a padrões raciais e de gênero, aqueles que ocupam vagas em determinadas universidades ou acessam cargos públicos de prestígio reafirmam o imaginário de que mérito e o poder, portanto, é mais bem exercido por ou pertence naturalmente a pessoas brancas, heterossexuais do sexo masculino. Por outro lado, porque tem uma coisa, outro exemplo. A maioria dos alunos de direito é do sexo feminino. Isso é estatística, tá? Só que tem uma coisa, você começa a olhar para os tribunais, Vonei, as mulheres praticamente vão sumindo. Você vai para o Supremo Tribunal Federal, tem 2 mulheres, em 11 ministros. Então tem alguma coisa. A grande pergunta não é por que isso acontece, porque a gente está vendo, a grande questão é por que a gente aceita isso. E a gente aceita isso, porque isso faz parte do funcionamento normal. Senhoras e senhores, diga uma coisa, o racismo ele não é o irracional, ele não é o anormal, o racismo é o normal e o racismo é uma forma de racionalidade. Isso é fundamental. O racismo é uma forma de racionalidade, de compreensão, de normalização de relações sociais do nosso tempo. Então, vejam só. Por outro lado, essa é a parte mais importante, o sistema penal complementa a institucionalização do sistema meritocrático. O sistema penal. Porque ele estabelece o controle carcerário da pobreza, estigmatizando jovens negros, cuja inserção em esquemas de trabalho altamente precarizado e até mesmo a eliminação física de jovens negros serão vistos com normalidade por parte significativa da sociedade. Resumindo, se a meritocracia não funciona, você mata. Simples assim. Senhoras e senhores, basta ver
as pautas que estão no Congresso Nacional diante da crise. Esse é um outro elemento. Crise. Pautas. Algumas delas. Quando você começa a falar de ajuste fiscal, ajuste fiscal, como nós estamos vendo, e como já tinha também nos governos anteriores, todos, sem exceção, falar de ajuste fiscal é cortar direito do trabalhador. É isso. Não é outra coisa. Não é cortar, enfim, lucro de banqueiro. Não é nada disso. É cortar direito do trabalhador. É diminuir direito social. Ponto. Quando se diminui direito social, obviamente que isso tem uma consequência política. Quem vai ser mais atingido por isso são as pessoas mais pobres. E no Brasil, as pessoas mais pobres são as pessoas negras. Se você não consegue, de alguma maneira, lidar com... Porque a pobreza, ao contrário do que se pensa também, a pobreza ela não é passiva, a pobreza se levanta, os pobres se levantam. Aliás, o que faz mudar a condição, o que faz as pessoas se movimentarem é a mudança da sua condição material. Então, não adianta ficar agitando bandeira, né? Também para a esquerda aprender uma coisa. O cara não vai sair de casa para votar, você não vai sair. O cara não vai se mobilizar se não tiver um motivo muito forte para fazer isso. Nós estamos errando nesse ponto. Não vai. Ainda mais numa sociedade totalmente fragmentada em que as pessoas gerem sua vida como se fosse uma conta no banco. As pessoas fazem assim. A lógica que rege o mundo, a juventude hoje, é a lógica da concorrência e a lógica da empresa. O sujeito tem meta na vida. Já viu um negócio desse? Uma pessoa de 20 anos faz uma lousa, põe assim, meta. Como se fosse uma empresa, isso é uma desgraça profunda. Então não tem vida, tem meta. Então como é que você vai fazer uma pessoa se mobilizar para uma bandeira política abstrata? Você precisa mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Por isso que a gente precisa estudar, né? Para entender como é que se forma a subjetividade das pessoas. Então, nesse sentido, vejam só, como eu falei, as pautas. Se eu não consigo lidar com o que vai acontecer em decorrência da precarização do trabalho, cortes dos direitos sociais, saúde, educação, essas coisas todas, só tem uma coisa a fazer. Eu preciso colocar essa gente na cadeia. Então eu vou baixar a maioridade penal. Coloco na cadeia. Quem eu não conseguir colocar na cadeia, porque não vai ter cadeia para todo mundo, aí tem um outro projeto. Eu vou privatizar presídio. Se eu não conseguir privatizar o presídio e nem colocar na cadeia, o que eu faço? Eu mato. Aí começa o negócio da pena de morte. Vejam só, as pautas estão todas em linha com essa desgraça que eu estou descrevendo com vocês. Todas. É isso que esse Congresso Nacional, né, é isso que está em jogo hoje também. Então, vejam só, o sistema penal ele é um complemento do sistema meritocrático. Então, meritocracia não é uma coisa boa. Gente. Meritocracia é uma vergonha. A gente fala de meritocracia num mundo injusto como o nosso.